Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora com os seguintes destaques. Em delação premiada ainda não homologada pela Justiça, executivos da Odebrecht acusam PMDB e PSDB de receber recursos de Caixa 2 para campanhas eleitorais. Em tempo de pequenos conectados e pouca atividade física, cuidados com a postura são fundamentais para evitar dores nas costas e garantir a saúde. Um negócio sem crise. A venda de produtos naturais resiste ao vai e vem da economia. Maior conscientização do consumidor é um dos motivos para o setor ser uma boa alternativa para quem quer ser patrão. E as finanças do casal, como andam? Para não deixar a crise financeira virar crise conjugal, a saída é conversar. A Receita libera a consulta ao terceiro lote da restituição do imposto de renda. 2 milhões de contribuintes estão na lista. O pagamento começa na próxima segunda-feira. Contribuição para recuperar o Museu da Língua Portuguesa destruído no incêndio virá Dalim-Mar. A gente começa falando de um problema de muita gente grande, né? Olha aí, as reclamações de dor nas costas não vêm só dos adultos e idosos não, viu? Cada vez mais as crianças também sentem esse desconforto. Tudo por conta da má postura nas atividades do dia a dia e da falta de exercícios físicos regulares. A pequena Mariana adora assistir desenho no tablet, por isso a mãe Cássia toma alguns cuidados com a postura da filha. Ela sempre assiste com o tablet apoiado na mesa. A gente nunca deixa ela ficar com o tablet ou celular na mão, por causa da postura da cabecinha dela. Eu sempre tive dor nas costas quando eu era criança. Então eu sempre tive essa preocupação com a minha filha de tomar cuidado para ela não sofrer com isso também. Estudos realizados em diversos países nos últimos anos mostraram que até 70% das crianças e adolescentes já se queixaram pelo menos um dia de dor nas costas. E a principal causa é postural. Para evitar as dores e os desvios de postura, os pais devem limitar o tempo das crianças nos aparelhos eletrônicos e sempre ficar atentos à forma como eles sentam. O correto é manter as costas e o pescoço retos. Já a mochila deve ter no máximo 10% do peso corporal da criança e estar bem ajustada com alças largas e repartições internas para dividir o peso. E a recomendação mais importante: os pequenos devem se mexer. A criança, de uma forma geral, ou adolescente, ele deve ser estimulado a praticar algum tipo de atividade física, de uma forma regular e contínua. Tá? Isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer benefícios para a parte física, mas também para a parte psíquica e social do indivíduo. Esse ano tem eleição municipal, isso já está dando dor de cabeça para muita gente que não sabe nem como votar, enfim, diante de tantos escândalos e problemas. A gente sabe que escolher o candidato ideal não é tarefa fácil. Encontrar alguém, né, que tem as mesmas prioridades e posicionamento parecido com o da gente. Tem um aplicativo agora lançado para ajudar nessa missão. A repórter Laís Duarte explica como ele funciona. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O Eleito por Mim é como um site de namoro entre o candidato e o eleitor. Você escolhe as suas prioridades, educação, saúde, segurança, coloca tudo aqui e ele te mostra qual é o candidato mais próximo das suas ideologias. Eu vou conversar com o Luciano Lubisco, que é o idealizador do aplicativo. Luciano, eu consigo calcular a minha compatibilidade com aquele candidato? Boa tarde. Boa tarde. Consegue sim, Laís. Na realidade, existe uma série de configurações que você tem que fazer, né? Configurando o aplicativo com o seu perfil ideológico e social. Uma vez criado esse perfil, a gente consegue comparar você e criar um ranking de compatibilidade com os candidatos. Então, sim, é possível trazer aqueles candidatos que estão mais próximos a você por meio do aplicativo. E depois dá para lembrar também quem a gente votou depois da eleição para poder cobrar, né? Sim, o objetivo é esse. É o quinto passo do Eleito por Mim, realmente é o acompanhamento daqueles que a gente elegeu. Então, assim, o objetivo é que a gente tenha em mãos uma ferramenta que permita que a gente, ao longo do tempo, cobre as ações dos nossos candidatos. Tá ok, muito obrigada pela participação. O Eleito por Mim já vale para todas as cidades do país. Os candidatos estão aos poucos entrando com seus perfis nesse aplicativo e é de graça, viu? É só procurar na internet, Aldo. Valeu, Laís. Mais uma ferramenta aí, justamente para esse último passo, né? Primeiro tem que saber escolher bem, depois tem que fiscalizar. Gabriela.
Na hora do casamento, os casais prometem ficar juntos, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas e nas dívidas? Conversar sobre dinheiro ainda é um tabu para muita gente, para muitos casais. E essa falta de diálogo atrapalha não só o orçamento, mas também a relação. Na vida real, quando a tristeza da dificuldade financeira chega, o casamento muda. Quando a situação difícil vem, simplesmente abandona o barco e vai embora. Contas de mais, dinheiro de menos. A dívida engole o casamento. Para não deixar a crise financeira virar crise conjugal, a saída é conversar. Primeiro ponto é sentar e olhar quanto está faltando no nosso orçamento para cobrir as nossas despesas. Depois, aquela regrinha básica, o que é possível cortar, o que é possível diminuir. Na hora do aperto financeiro é bom sentar e listar os talentos e habilidades do casal. Assim fica mais fácil descobrir como aumentar a renda e ainda relembrar ao parceiro as qualidades de cada um, que muitas vezes foram soterradas pelas dívidas. Colocar na balança e sempre levantando as qualidades de cada um. O problema financeiro é um problema como qualquer outro. Eu tenho que quebrar com esse tabu. Perdeu o medo de falar sobre crise financeira. É a primeira regra. Em 23 anos juntos, Luiz e Maria Estela já enfrentaram muitas crises. Hoje, é ela quem sustenta a casa. E aí vamos em frente. É uma fase também, faz parte também, né, do casamento. A gente fala de saúde agora, você usa fio dental, ele está no centro de uma polêmica, viu? Pesquisadores norte-americanos questionam a eficácia desse uso. Para eles, a escova de dente e interdental já seriam suficientes para uma boa limpeza. Usar o fio dental após a escovação faz parte da rotina de muita gente. Uma prática aconselhada pelos dentistas. Tem que usar, é recomendação mesmo, senão eles brigam também com a gente. Quando não usa, né, não fica 100%. A partir do momento que comecei a usar o fio dental, eu vi que melhorou bastante a minha higiene bucal. Existia muita dor nas gengivas também, isso também diminuiu bastante. Mas um estudo realizado nos Estados Unidos causa polêmica. De acordo com os pesquisadores, o fio dental não seria assim tão importante para manter a boa saúde dos dentes. O governo norte-americano retirou a recomendação do uso do fio dental por falta de pesquisas que comprovem a eficácia do uso. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Odontologia mantém a indicação de uso do fio dental para a higiene bucal, até que novos trabalhos indiquem que ele não é necessário. E orienta que os pacientes devem sempre perguntar ao dentista a forma correta de passar o fio para que a limpeza seja completa. Sempre o uso do fio dental é indicado para que a gente possa higienizar os espaços interdentais, que são os espaços entre os dentes, que estão normalmente preenchidos por gengiva. Ali se acumula restos de alimento e placa bacteriana, que é o grande vilão da história do problema gengival. O mercado das comidas saudáveis cresce 20% ao ano no Brasil. Não chega a crise lá, né? Pois é, o pessoal não tomou conhecimento da crise e, além disso, esse setor também é um grande aliado no combate a uma vilã nacional, a obesidade, presente na maioria da população. Foi para matar essa vontade, sem comprometer a saúde, que Lara abriu uma cantina com comidas saudáveis na escola. Aqui tem muita fruta, os sucos são todos naturais e os lanches feitos com massas integrais. A comida saudável é muito legal, a comida de escola tem que ser muito legal, muito saudável, muito colorida. Então o desafio é sempre trazer receitas que eles gostem e que tenha um ingrediente funcional. A primeira lanchonete de Lara foi aberta em 2012 nesta escola da Zona Oeste de São Paulo. O negócio deu tão certo que hoje já são 5 unidades com perspectiva de crescimento ainda maior. E esse sucesso é uma tendência global. O segmento de bebidas e alimentos saudáveis cresce 8% ao ano no mundo. No Brasil, a evolução é mais de 2 vezes maior. Somos o 5º mercado com volume de vendas de mais de 27 bilhões de dólares.
e há espaço para mais empreendedores na área. Esse cliente que busca esse tipo de alimentação, ele também é um cliente mais informado. Então, ele conhece, né, os produtos, ele conhece quais são as funcionalidades do produto, e então ele espera que a pessoa que está oferecendo esse produto também tenha esse conhecimento para que exista essa troca de informação, né? Em um país em que mais da metade da população está acima do peso, o gosto pela alimentação saudável precisa ser cultivado desde cedo. É gostoso e saudável. Me deixa saudável e forte. Faz bem para a saúde. Bacana. Olha, parece que os cariocas aprovaram a revitalização do Centro Velho, um dos legados da Olimpíada. A gente espera que tenha muitos outros legados, né? Com certeza. Nesse fim de semana, sobre o Centro Velho, teve gente que trocou a praia por uma visita a essa nova área de lazer da cidade. Os cariocas Sueli e Fernando trocaram o programa do sábado. Não foram à praia para ver como ficou a zona portuária da cidade depois da revitalização. O que você está achando? Por enquanto, estou achando bastante maravilhoso. Tá? Acho que é o que todos nós esperávamos, né? As imagens de antes e depois das obras mostram a transformação do local, que viveu décadas de degradação. A revitalizada zona portuária foi escolhida para ser o Boulevard da Olimpíada, com telões que vão transmitir as modalidades e palcos por onde vão passar mais de 60 artistas. O espaço já atrai artistas anônimos. Tô curtindo tocar aqui, cara. Eu sou morador da área. Eu vi essa área toda ser revitalizada, né? Outro ponto que chama a atenção do turista fica bem em frente à Igreja da Candelária. É a chama olímpica, que pela primeira vez na história foi acesa fora de um estádio. É um momento único, né? A gente viver nesse clima olímpico aqui, eternizar esse momento. Os cariocas dizem que a zona portuária vai continuar uma atração para moradores e turistas, mesmo depois que a Olimpíada acabar. Eu, como um bom carioca, achei fabuloso, maravilhoso. Outras notícias do Brasil: o cirurgião Ivo Pitangui, o mestre da cirurgia plástica, é cremado no Rio de Janeiro. E a Receita Federal abre as consultas ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber cerca de 2,5 bilhões de reais de restituição. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal apenas com a indicação do CPF. O pagamento será liberado na próxima segunda-feira, dia 15, e os valores chegarão aos contribuintes com correção de 4,38%. Fim de semana de despedida ao médico Ivo Pitangui, que morreu no sábado no Rio de Janeiro aos 93 anos. O corpo foi cremado e as cinzas atiradas ao mar como ele queria. Mestre da cirurgia plástica com reconhecimento internacional, Ivo Pitangui formou gerações de médicos e era imortal da Academia Brasileira de Letras. Pitangui atendeu reis e celebridades, entre as quais as divas italianas Sofia Loren e Gina Lollobrigida, e o piloto austríaco Nick Lauda, vítima de acidente na Fórmula 1. Também fez centenas de cirurgias gratuitas no Centro de Atendimento a Portadores de Deformidades, que criou na Santa Casa do Rio de Janeiro. Recuperação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo ganha um apoio importante. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o local e anunciou a ajuda de empresas portuguesas para a restauração do museu, destruído por um incêndio no fim do ano passado. Inaugurado em 2006, ao lado da Estação da Luz, em São Paulo, o museu já recebeu 6 milhões de visitantes. Executivos da Odebrecht devem entregar à Justiça documentos que comprovam que a prática de Caixa 2 em campanhas não se restringe a um único partido. E depois que essa delação for homologada pela Justiça, pode atingir o PSDB do ministro de Relações Exteriores, José Serra, e o PMDB do presidente interino, Michel Temer. As informações são da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo, publicados neste fim de semana. Nos depoimentos tomados pelos investigadores da Operação Lava Jato, executivos da Odebrecht disseram ter repassado 23 milhões de reais para a campanha à presidência da República de José Serra, em 2010. As doações oficiais declaradas à Justiça Eleitoral foram de um valor 10 vezes menor, 2 milhões e 400 mil reais. O ministro José Serra nega a acusação. Em nota, disse que as doações de campanha seguiram as normas legais e que a administração desses recursos
é de responsabilidade do partido. Em outra parte dos depoimentos, a construtora declara que teria repassado 10 milhões de reais em dinheiro vivo ao PMDB em maio de 2014, depois que o então vice-presidente Michel Temer se encontrou com o presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, e pediu apoio financeiro ao partido. Também estaria naquela reunião o atual ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Do montante entregue, 4 milhões teriam ido para Padilha e 6 milhões para o então candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB, Paulo Scaff. As doações registradas no Tribunal Superior Eleitoral para o PMDB na campanha daquele ano foram de 11 milhões e 300 mil reais. A assessoria de Temer admite que o encontro aconteceu, mas as tratativas teriam sido sobre doações legais. Padilha nega ter recebido qualquer valor num ano em que não foi candidato. Scaff diz que não participou de qualquer encontro e não recebeu valores não declarados da Odebrecht. A delação premiada dos executivos da construtora ainda precisa ser homologada pela Justiça. Ainda nesse mundo político, o relatório que pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha deve ser lido hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, essa era a previsão apresentada pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. À tarde, numa reunião de líderes, deve ser estabelecido o cronograma para que essa votação final aconteça. O relatório que pede a perda do mandato para Eduardo Cunha foi aprovado no Conselho de Ética da Casa antes do início do recesso dos deputados. Somente hoje, depois de uma semana da retomada dos trabalhos e muita pressão sobre o presidente da Câmara, é que Rodrigo Maia deve fazer a leitura em plenário. Depois disso, o caso deve ser levado à votação em até 2 sessões. Senão, começa a trancar a pauta e nada mais poderá ser votado. Mesmo assim, a votação da cassação do mandato de Cunha antes da decisão sobre o impeachment de Dilma Rousseff não interessa ao Planalto, que teme uma possível retaliação do PMDBista com declarações que possam comprometer o interino Temer e influenciar senadores indecisos. Instituições de pesquisa de São Paulo, como o IPT e a FAPESP, se juntam à ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, para o desenvolvimento de uma prótese ortopédica inovadora. O projeto, que recebe o apoio do governo do estado, terá duração de 42 meses e irá permitir a fabricação de próteses mais adequadas à necessidade de cada paciente. Isso possibilitará o que há de mais moderno, de termos próteses, para pessoas que precisam, não pelo método antigo da chamada usinagem, mas fazê-la por impressão 3D, chamada manufatura aditiva e com nióbio. Isso pode possibilitar próteses feitas para aquela pessoa, totalmente customizadas, com resultado melhor para o paciente. Então, um grande avanço científico. O Brasil é produtor de 80% do nióbio do mundo e poderemos ter aí um grande avanço na ortopedia, na traumatologia, no tratamento de pessoas com deficiência. A seguir, o resumo olímpico. O Brasil tem uma medalha e muitas conquistas inéditas. E mais, o imperador japonês não quer mais saber do trono, mas a Constituição daquele país não permite sucessão em vida. Estamos de volta com as notícias internacionais. Uma notícia triste aí: o Irã executa um cientista acusado de entregar informações confidenciais aos Estados Unidos no período em que viveu em solo americano. Essa é uma história que já dura 6 anos. Shamram Amiri era especialista em radioisótopos e trabalhava numa universidade ligada ao Ministério da Defesa iraniano até desaparecer em 2009. Ele desapareceu numa peregrinação a Meca e foi localizado nos Estados Unidos, diz ter sido sequestrado por agentes da CIA. Os Estados Unidos, na época, provaram que Amiri estava em solo americano livre e por vontade própria. O cientista voltou ao Irã, onde passou a ser investigado por espionagem. A justiça iraniana confirmou que a execução já foi feita. Veja outras notícias internacionais. O governo da Turquia convoca um ato de apoio para mostrar força depois da tentativa de golpe de Estado no país. A manifestação reuniu mais de 1 milhão de pessoas em Istambul, maior cidade da Turquia, e ainda teve o apoio de turcos que vivem em outros países. Amanhã, o presidente Recep Tayyip Erdogan tem um encontro marcado com o mandatário russo, Vladimir Putin, o que pode marcar uma nova configuração de alianças. Hoje, a Turquia é aliada dos Estados Unidos, mas desde a tentativa de golpe, tem acusado o governo americano de apoiar os golpistas.
Um ataque suicida deixa mais de 50 mortos e dezenas de feridos em um hospital de Quetta, oeste do Paquistão. A explosão ocorreu em um momento em que um grande grupo de jornalistas e advogados se reunia no hospital depois do assassinato de um importante advogado da região. O governo paquistanês declarou estado de emergência em todos os hospitais da cidade. Em raro discurso na TV, o imperador do Japão, Akihito, anunciou que pode abdicar. Aos 82 anos e depois de tratar problemas cardíacos e um câncer de próstata, ele disse sofrer muitas limitações que podem prejudicar o cumprimento de suas funções. É apenas o segundo discurso do imperador japonês desde que ele assumiu o trono em 1990. A maioria dos japoneses apoia o desejo de Akihito de deixar o cargo e passá-lo ao príncipe Naruhito. Mas o Partido Conservador, base do primeiro-ministro Shinzo Abe, não gosta da ideia. Seria algo inédito no Japão moderno e a Constituição japonesa não prevê a possibilidade de sucessão em vida. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez.